Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o SINDCT propõe. Então, esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica. Conosco hoje o maestro Marcos Sanches. O maestro Marcos Sanches, ele veio aqui e vai conversar com o senhor e com a senhora, com os internautas de todo o Brasil, a respeito do Alto de Páscoa. O Alto da Páscoa, ou Alto de Páscoa, que já é uma tradição aqui em São José dos Campos, que é uma iniciativa da Igreja da cidade de São José dos Campos, que é liderada pelo pastor Carlito Paz. E vamos falar 1 hora sobre a Páscoa aqui em São José dos Campos, este evento que já ocorre há muitos anos em São José. Maestro Marcos Sanches, muito boa tarde. Muito boa tarde, meu querido Paulo. Muito boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos aqui para conversar sobre algo que tem impactado muito a nossa cidade e região. Eu às vezes confundo, vou chamá-lo de maestro, chamo de pastor, porque o maestro tem uma palavra muito forte biblicamente quando fala, e é um cientista também. É verdade, estamos juntos aí no SINDCT. Sou impiano, como vários que estão nos ouvindo também. Amo o INPE e trabalho lá no INPE todos os dias. Maestro, o senhor no INPE é de qual setor? Eu sou lá do Centro de Ciências do Sistema Terrestre, trabalho lá como pesquisador, nesse prédio que já está completando alguns anos, mas é o mais novo lá no INPE de São José dos Campos. A ciência, ela tem um olhar muito puro em relação à religião. E o senhor, como cientista, o senhor tem um olhar espiritual da vida. Como é conviver com esses dois extremos? Eu acho extraordinário, porque, afinal de contas, quem nos dá sabedoria para poder sermos o que nós somos é Deus. Eu creio isso, e isso ninguém tira da minha mente. E Ele nos dá sabedoria para poder avançar e conhecer desse universo que Ele mesmo criou. Então, estabelecer essa conexão de Deus na ciência e ver Deus atuando na ciência, para mim é extraordinário. Eu, como meteorologista de formação, eu olhar para essa atmosfera e conseguir fazer uma previsão de tempo, eu determinar. Deus me deu sabedoria e inteligência para poder criar um mecanismo matemático que possa prever a situação de amanhã e dar essa informação para a sociedade e ela poder tomar decisões práticas no seu dia a dia. Que maravilha. Maestro, dá para se fazer uma música com o tempo e com a temperatura? Dá para se escrever uma partitura? Com toda certeza, né? O nosso Deus é o Deus do ar, o Deus da atmosfera, é o Deus que controla a chuva, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão do homem, e isso já gera uma música já. Deus controla o nosso tempo, e nós, como seres que fomos criados por Ele, temos a oportunidade de poder trazer para a sociedade, de uma maneira científica, aquilo que foi criação da mão dele. Maestro, o senhor citou aí que como meteorologista,
vê a nuvem como o tamanho da mão de um homem. Aí o cientista olha e vem na lembrança espiritualmente a passagem de Elias. Sim. E como é esse sentimento? É uma alegria muito grande a gente poder estabelecer essa conexão ciência, Deus, sociedade, e ver que tudo está nas mãos de Deus é uma satisfação muito grande. É você ver realmente e vivenciar que o tempo, que a situação que nós estamos vivendo, ela é fruto da criação de Deus, mas infelizmente nós homens, por motivos de estar distante de Deus e tomar suas próprias decisões, estamos sofrendo as consequências de usufruir de maneira má a nossa atmosfera. E hoje nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo aí, com chuvas tempestuosas, com períodos secos extremamente intensos, umidade relativa lá embaixo, nível do mar levantando e coisas extremas acontecendo no mundo todo, e isso tudo é fruto de uma consequência do mau uso nosso em cima da natureza. Maestro, o senhor acredita que muito que rapidamente a natureza está dando uma resposta por essa agressão que ela vem sofrendo? Porque há não muito tempo atrás, o máximo que a gente via de intempérie de natureza, principalmente nas águas, era a pororoca do Amaral Neto, lembra? É verdade. Opa, como lembro? Era alguma coisa incrível. Quer dizer, a única diferença naquela época, nossa, uma pororoca, aquilo era muito incrível. Uhum. Hoje nós temos o tsunami. É verdade. Tsunami sempre aconteceu, né? Mas só que a notícia da chegada de uns nos países onde está com essa situação delicada é uma coisa bem desastrosa. Né? Você vê a nossa cidade, por exemplo. São José dos Campos, há 40, 50 anos atrás, era a cidade onde havia o tratamento de tuberculose. Não é porque houve o tratamento médico prevenindo a situação ou remediando a situação que a cidade deixou de tratar. A cidade deixou de tratar porque o clima nela mudou. Que incrível. Né? Muita gente vinha para São José para morrer. Vinha para cá para poder se tratar. Uhum. Né? A situação era delicada e a cidade era privilegiada por causa do frio. Tenho colegas com mais idade que moram ali na região do Pôr do Sol e eles me dizem que na década de 70 era muito comum no inverno você amanhecer e olhar um cobertorzinho assim de gelo, de formação de geada ali. Quer dizer, era comum você ter temperaturas mais geladas. Hoje, temperatura gelada em São José é um evento. É né? verdade. Como foi o ano passado. No mês 6 do ano passado, nós tivemos algo excepcional. Foram quase 10 dias com temperaturas próximas ou bem abaixo de 10 graus. Algo assim impressionante, mas que há 50 anos era comum. Era comum há 50 anos. O ano passado foi mostrado isso. Esse ano foi muito pelo contrário. A temperatura, a ilha de calor, parece que estava em todos os pontos da cidade. O homem tem que ter um olhar diferenciado para a natureza, tem que ter um respeito maior. Nós estamos ocupando o lugar da passagem dos rios, estamos destruindo as árvores que mantêm os pássaros, que mantêm um setor vivo. A gente tem que parar com isso. Nós temos que criar, eu não gosto de falar a palavra parar, porque ela gera quase que uma agressão verbal para os nossos governantes. A gente tem que gerar uma situação sustentável. Muito você bom. Pensar de uma maneira sustentável o quanto que você quer manter o seu padrão de vida em prol ou em detrimento da natureza. Né? O quanto que você quer ativar da natureza algo que a gente não deseja, que são eventos extremos, ou deixar de ter, ou diminuir essa situação em prol de uma vida mais estável, não para os nossos filhos, mas para nós mesmos. Nós estamos vivenciando cada vez mais eventos extremos rotineiros. E como nós vamos gerir isso? Isso não é algo que vem das mãos de Deus, é algo que nós criamos por mau uso da natureza. Nesses últimos 300 anos, desde a Revolução Industrial, nós vemos usando muito mal a natureza. E de uma maneira que não se consegue sustentar. Ou a gente toma uma medida, ou os extremos se tornarão comuns. Quer dizer, conscientização. Conscientização, exatamente. Então você tem lá a oportunidade de separar o lixo seco
ou o lixo reciclável do lixo úmido, você tem essa oportunidade, faça isso. Se não tem, crie essa oportunidade. Seja um agente de mudança em volta da sua região, do seu bairro, do seu prédio. Seja um agente de mudança. A sua posição, ela influencia as pessoas em volta de você. Acredite em você, que aí você pode mudar a sociedade também. Não é simplesmente jogar a responsabilidade para o prefeito, para os vereadores. Eu votei nele, viro as costas e vou embora. Não. A responsabilidade é sua, de poder trazer para a cidade um bem-estar para todo cidadão. Que palavra boa, quer dizer, eu sou o agente transformador. Você é um agente, nós todos somos um agente transformador. Existe um exemplo prático disso na cidade de São Paulo. Qual é? Uma pequena praça no bairro mais periférico lá, estava totalmente largada. Uma criança de 10 anos começou a olhar aquilo lá e ficar incomodada. Ela simplesmente começou a pegar os papéis que estavam largados naquela praça e juntar no saco plástico. Aquilo motivou a família. A família começou a atuar. Aquilo motivou o vizinho do lado. O vizinho do lado começou a tratar de maneira diferenciada aquela praça largada. De repente, era uma linda praça influenciada por todos que estavam em volta daquela praça, pela atitude simples de uma garota de se sentir insatisfeita com papéis jogados em volta da praça. Ela foi a agente transformadora. Exatamente. É a consciência que vai transformando hábitos, jeitos e coisas antigas, começa a ter um novo olhar. Exatamente. Nós precisamos enterrar de uma vez por todas o brasileiro do jeitinho. O brasileiro de querer passar por cima do outro. Isso aí tem que enterrar. Em nome de Jesus tem que enterrar isso daí. Nós não podemos viver assim. O Brasil é uma potência ambiental. O Brasil, ele é uma referência ambiental para o mundo, mas ainda está um pouco adormecido. De vez em quando ele abre os olhos e deixa o mundo todo pasmado com o que está acontecendo. Há poucos anos atrás, nós tivemos o ex-presidente Lula à frente de uma grande comunidade de cientistas e de grandes governadores mundiais dizendo: o Brasil está fazendo a sua parte na diminuição das consequências da mudança climática. Nós estamos reduzindo o desmatamento. Isso aí foi uma informação que saiu do INPE. Verdade, é verdade. O mapa do INPE mostrou principalmente na Amazônia. Ali deixou claro que o Brasil, ele é uma potência ambiental. Mas não porque só o governo, a governança, o presidente que estabelece isso. Não, porque nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos determinar: eu quero um país sustentável. Eu quero um país onde as pessoas possam viver confortavelmente. E eu olho para frente e vejo um futuro próspero para o meu país. Maestro, o senhor tem uma maneira de colocar as coisas conscientemente. O senhor dá um puxão de orelha em cada um. A gente reconhece nas suas palavras os próprios erros. A gente, eu quero confessar que eu não tenho o costume, por exemplo, de mudar o reciclado do orgânico lá em casa. Vai tudo para uma sacola só. Uhum. Quer dizer, eu preciso, com essa palavrinha, começar a mudar. Fazer 2 saquinhos de lixo. Um de orgânico e um de garrafinha, um de latinha, um de tampinha. Na verdade, a nossa cidade era uma cidade privilegiada. Bem há poucos anos atrás, essa notícia chegou para mim. Eu não sei como é que está a situação hoje desse novo governo, se isso ainda se isso continua. Mas eu cheguei aí lá na coleta de lixo seletivo, e onde eles fazem a separação. E quando eu fiz essa visita, eu fiquei impressionado. Eles separam em quase 30 tipos de produtos separados. E nós, cidadãos, nós só temos que separar lixo seco, reciclável num saco, lixo úmido para outro saco. E lá a prefeitura faz a sua ação de separar. Então, se nós tomarmos essa medida simples de fazermos isso no nosso dia a dia, algo rotineiro, e quando a gente fala rotina, a gente tem que estabelecer isso como uma meta, pelo menos 30 dias, para você se estabelecer como uma nova rotina. Tudo que a gente faz durante um período, ele permanece. Ele permanece, porque você cria a rotina.
Então o início é forçado, o início parece cansativo, parece pouco produtivo, mas passou algum tempo, criou-se a rotina e você não quer mais deixar de fazer, porque é algo rotineiro na sua vida, que nem tomar banho. Que bonito, é verdade. Tem gente que não toma banho. E outras questões, né? Muito bom. Maestro Marcos Sanches, nós falamos com um cientista, falamos com o homem consciente de ecologia, e agora a gente faz o seguinte, vamos para um breve intervalo e na volta queremos explorar e beber muita informação do maestro Marcos Sanches, da música e do Alto de Páscoa. Vamos lá. Um breve intervalo e o maestro Marcos Sanches volta já já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar mais uma vez o segundo bloco do Clique Jornal. Convidado de hoje é o maestro Marcos Sanches, que vem até a Rádio CT para falar sobre o Alto de Páscoa, do qual ele dirige esse evento que acontece todos os anos aqui na cidade de São José dos Campos, que é uma iniciativa da Igreja da cidade de São José dos Campos, que tem como líder o pastor Carlito Paes. Maestro Marcos Sanches, o que significa a Páscoa? Olha, quando a gente fala de Páscoa, nós temos que trazer a história dos judeus. E é muito importante a gente trazer isso daí, para poder trazer uma referência histórica da importância disso para a nossa situação enquanto cristãos. Na época, eles estavam saindo do Egito, estavam sendo libertos daquela escravidão, e aquele momento em que eles estavam para sair, momentos antes, Deus estabeleceu aquele dia como o dia da saída, o dia onde eles iam ser libertos da escravidão do povo egípcio. E neste dia se estabeleceu como Páscoa, o dia onde haveria a libertação. Foi a sequência, perdão pela interrupção, foi a saída para a Terra Prometida? Exatamente, foi a saída. Foi aquele momento onde nós, para quem todos assistiram a novela ou então assistiram o filme, estabeleceu-se aquele momento das 10 pragas,
né? E na última praga, que foi a pior de todas, né? Que foi a morte de todos os primogênitos, naquele momento houve estabelecimento, então, da geração da Páscoa, que era o momento onde eles tinham que sair às pressas daquele lugar para a terra prometida, a libertação do povo. Então a Páscoa se estabeleceu neste momento e se comemora isso como uma grande festividade até hoje no povo judeu. Maestro, então Páscoa significa passagem. Exato, exatamente. Agora, o povo judeu, eles comemoravam também a libertação e aquela fuga lá do seu povo escravizado no Egito. Já a Páscoa cristã, ela comemora a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a gente faz essa ligação? A ligação vem porque quando houve a libertação do povo judeu, eles precisavam matar uma ovelha, um cabrito, né, um cordeiro, passar pela porta, pelos umbrais da porta, quer dizer, pelo contorno da porta, para que aquele anjo da morte passasse e olhasse para aquilo e não matasse o primogênito. Então, o simbolismo da morte do cordeiro veio também na morte de Jesus, que não se terminou por aí, mas veio também com a sua ressurreição. Então, a Páscoa, para nós cristãos e todos os nossos bilhões de cristãos no mundo todo, se estabelece com a morte e ressurreição de Cristo. Isso se estabelece então na Páscoa. Então, como se sacrificava o cordeiro, ungia os umbrais? Molhava os umbrais, molhava os contornos das portas com sangue. Aí o anjo de Deus, quando via aquilo ali, protegia aquela casa. Exato, exatamente. Ele não adentrava aquela casa e não matava o primogênito naquela casa. Então, da mesma maneira, Deus vem e estabelece, através do sangue de Jesus, que ali naquela casa não haverá mais morte, porque ali Jesus habita. Então você estabelece então essa conexão entre o passado histórico, entre a situação da transformação do homem através da morte e ressurreição de Cristo, se estabelece então a Páscoa que hoje nós vivenciamos. Por isso que é anunciado nos evangelhos que Jesus, o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Exatamente, por isso que é dito isso como o Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós e vivo está. E uma curiosidade para quem já foi para a roça, para quem já viu o seu tio ou você mesmo já teve a oportunidade de matar, eu já vivenciei. Meus tios, irmãos dos meus pais, eles tinham fazendas e eles matavam cordeiro, cavalo, vaca, para poder comer. É verdade. Né? E eu fiquei impressionado com a morte de um cordeiro. Porque o cordeiro, na hora que ele vê que ele vai morrer, ele não reclama. Ele se entrega. Assim como Cristo na cruz. Exato, exatamente. Também tem essa força. A atitude de entrega de Cristo foi uma atitude sem reclamação. Eu estou aqui para um objetivo maior. Não estou olhando mais para mim, mas eu estou olhando para o mundo todo. E por causa do mundo eu vou morrer. Porque eu tenho este amor por todos nós. Só que eu tenho a certeza que isso não vai parar aqui. Porque meu Pai, Deus, disse para mim que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então eu vou enfrentar essa dor sem abrir a minha boca, sem reclamar, para que se cumpra a promessa que Deus estabeleceu com o povo. Maestro, é muito forte isso, quer dizer, não olhar para as dificuldades, seria essa a visão? Exato, você não deve olhar para as circunstâncias como algo maior do que o Deus que pode resolver as circunstâncias. A nossa vida tem que ser estabelecida com metas mais altas. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente olha para tantas circunstâncias e a própria sociedade derrama sobre nós tantas circunstâncias ruins que acaba parecendo que isso é muito maior que o nosso Deus que provê tudo. Então nós temos que estabelecer coisas mais altas. Você tem que estabelecer algo melhor e maior para você. Porque os sonhos de Deus para cada um de nós, eles sempre são elevados, eles sempre são prósperos, eles sempre trazem para você alegria e paz. Maestro, o senhor foi até a roça e lá junto com os familiares, olha, vamos comer um cordeiro. Aí mataram o cordeiro e tal.
E nessa visão de ver que ele não reclama, vem aquela que mostra então que Deus não gosta de murmúrios, que a gente fique reclamando da situação, assim não dá, assim não pode, o dinheiro não vai dar, eu não sei mais o que eu faço, eu não aguento mais. Quer dizer, Deus não gosta disso. Na verdade, Deus ama que a pessoa abra o coração para ela. Se você abrir lá no Velho Testamento, no livro de Salmos, você vai ver vários dos capítulos de Salmos, você vai ver Davi gritando com Deus. Davi brigando com Deus. Por que você me deixou desse jeito? Por que eu estou preso aqui nesse buraco? Por que não sei o que, não sei o que? Mas é Davi falando com Deus. E Deus, olhando para Davi com amor, traz para ele o sossego. Então o capítulo que começa com o choro, com o prantear de Davi, com uma reclamação de Davi, ele nunca termina desse jeito. Porque no final Deus vem e traz a esperança. Então quando você começa a reclamar do seu dia a dia e não olha para aquele que pode trazer para você o sustento, você está definitivamente dizendo: Deus não consegue resolver o meu problema. Maestro, é incrível, fantástico e extraordinário essas explicações, partindo de um levita, não é? Podemos dizer assim. O levita é o músico da Bíblia. Isso, o artista. Agora, a gente vê que é como se fosse uma pregação. Quem está nos ouvindo agora, isso aí, a gente vai conseguir visualizar o que o internauta está ouvindo nesse momento, essas passagens? Com toda certeza, ele pode visualizar. Se você passear no livro de Salmos, você vai ver vários episódios desses. E principalmente, o que eu quero deixar de mensagem é: não deixe com que as circunstâncias sejam maiores do que o Deus que pode governar a sua vida. Ele traz esperança para você. Aquilo que a Bíblia fala no Novo Testamento, que eu posso ter o sono dos justos, eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é verdade. A partir do momento que você estabelece prioridades na sua vida, prioridades mais altas, você chega em casa e você vai dormir. Por quê? Porque a Bíblia também fala para mim que no dia seguinte Deus vai prover o que eu tenho. Da mesma maneira que quando você acorda às 6h30 da manhã, você escuta o pardalzinho, você escuta lá as maritacas cantando, elas estão dizendo: Deus, o Criador, cuida de mim. Eu vou ter tudo que eu preciso porque o Senhor vai me dar. Eu também tenho que acordar desse jeito. Acordar feliz, acordar alegre, acordar altivo, acordar... Não, hoje eu sei que Deus vai trazer para mim o que eu preciso. Eu posso sair da minha cama seguro, eu posso levantar na minha cama firme, porque eu creio que Ele provê. Ele não vai entregar para mim uma Ferrari talvez no meu estacionamento, mas Ele vai entregar para mim os R$80 que eu preciso para poder pagar minha conta de luz. Que coisa bonita. Maestro, nessa sociedade consumista nessa sociedade concorrida, as pessoas até se afastam disso porque o tênis do meu coleguinha é de marca, que o carro do meu amigo é um carro mais novo, e a gente tem essa sensação consumista. Como é que o cidadão pode controlar isso na dependência de Deus? Na verdade, a situação é você estabelecer critérios na sua vida. Cada um de nós temos um nível de consumo que é necessário para o nosso dia a dia. Você tem que estabelecer que aquilo lá é o seu nível. Você não pode galgar algo onde você ainda não foi abençoado por Deus para você já chegar e consumir. Você se estabelece como feliz para aquilo. Se você começar a olhar para a pessoa que tem hoje mais recursos e dizer para você: eu sou uma pessoa frustrada porque ele tem mais recursos, você vai acabar com a sua vida. Sendo que você tem o recurso necessário para viver naquele nível. E Deus vai estabelecer para você novos patamares a partir do momento que você desejar que Ele estabeleça, porque Deus não invade a sua vida. Deus, ele sempre chega assim e bate na porta. Se você não quer atender, você simplesmente não atende. Ele não vai quebrar a porta que nem policial faz quando invade a casa de alguém. Ele não faz isso. Ele estabelece um convite. E esse convite aceita quem quiser. Quem não quiser, continua vivendo sua vida.
sua vida. Esse é o livre-arbítrio. Esse é chamado livre-arbítrio. Existem consequências drásticas do livre-arbítrio não voltado para Deus. Mas o livre-arbítrio, ele mantém-se. Por isso que nós estamos vivendo muitas vezes numa sociedade que as pessoas estão vivendo loucas aí. Porque elas determinam critérios de vida que é muito diferente daquilo que Deus estabeleceu para elas de bom. Muito bem. Maestro, mais um bloco. Um bloco. E a gente volta mais uma vez falar da quantidade, da qualidade, de quantos autos de Páscoa nós tivemos e quantos ainda virão pela frente aqui em São José dos Campos. Muitos. Então, um breve intervalo e o maestro Marcos Sanches volta já aqui no Clique Jornal. Auto de Páscoa 2017 Emuná, um grandioso espetáculo feito para trazer a você a maior história de todos os tempos, uma história de amor, esperança e fé. De 10 a 15 de abril, na igreja da cidade em São José dos Campos. Muito bem. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De Páscoa 2017 Emuná, um grandioso espetáculo feito para trazer a você a maior história de todos os tempos, uma história de amor, esperança e fé. De 10 a 15 de abril, na igreja da cidade em São José dos Campos. Muito bem, mais uma vez com o maestro Marcos Sanches. E eu continuo me confundindo aqui, o maestro, e eu quero falar ministro, e quero falar pastor, mas vamos ficar firme aqui, lembrando que o Marcos Sanches, ele é um cientista do INPE aqui em São José dos Campos, no Brasil, e também maestro e que dirige o Alto de Páscoa aqui da cidade de São José dos Campos. Maestro, como preparar um espetáculo tão grandioso como esse? Você vai contar desde a fuga do Egito até a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos, neste ano, né, esse é o 14º evento do Alto de Páscoa. Já são 14. Esse é o 14. Incrível. Agora, dos 14, aonde estava o maestro Marcos Sanches no primeiro evento? Ele era um saxofonista na orquestra. Que incrível! No primeiro evento que nós tivemos em 2004,
Ele era um saxofonista, eu estava ali servindo dentro da orquestra, maravilhado com aquele mover. Foi no Shopping Colinas, em 2004, primeiro. Nós tínhamos lá um número impressionante de pessoas convidadas. Algo extraordinário e inédito aconteceu no shopping naqueles dias. Eles fecharam a cancela, fecharam a praça de alimentação, não tinha mais comida. Acabou tudo naquele primeiro. Foi algo assim inimaginável o que aconteceu, o mover daquele dia, naqueles dias do primeiro. A praça de alimentação, ela se esvaiu. Você consegue imaginar uma praça de alimentação de um shopping sem ter comida? Foi o que aconteceu no primeiro. Né? Depois nós fomos mais um no shopping, depois os outros vários fizemos na nossa sede lá, na antiga sede na José Longo. Até que Deus abriu a porta para a gente ir lá para a Expo Vale Sul. Foi 2013, 14 e 15 no Expo Vale Sul. Que já é inaugurando também o prédio novo da Expo Vale Sul. Exatamente, foi uma inauguração, nosso evento. Juntamos ali em cada noite 3.800 ou 4.000 pessoas. Foi algo extraordinário, jamais visto naquele ambiente, tanta gente passando por ali. E aí nós então inauguramos a nossa sede lá no que nós chamamos de Campus Colina da Igreja da Cidade. O maestro já estava no Expo Vale Sul ou ainda era o saxofonista? Não, já eu assumi a liderança do coral em 2011, no final de 2011, aí 2012 em diante eu estive à frente, então como um dos líderes do Alto de Páscoa aqui na cidade. É alguma coisa de sensacional. Teve até um crescimento espiritual nessa aí, porque o chamamento para ser um músico dentro de uma orquestra e a partir daí dirigir a própria orquestra, para o homem é sensacional. É sensacional, é uma satisfação e eu dou crédito total a Deus. Eu não tenho uma formação profissional em música, como eu já disse no começo, eu sou meteorologista de formação. E Deus concedeu a mim essa oportunidade e Ele tem capacitado, porque se não for por Ele eu já estou fora faz muito tempo, porque eu não tenho como o homem Marcos gerir isso sozinho. Mas Deus tem dado graça e tem sido extraordinário o movimento na cidade, na região, trazendo pessoas. E o ano passado nós tivemos quase 35.000 pessoas ali naquele local, lá na igreja da cidade, no Campus Colina, e uma arrecadação inédita de mais de 30 toneladas de alimentos que tivemos no ano passado. Quer dizer, matou a fome espiritual e física. Com toda certeza, e a gente toma o zelo como cidadão joseense de cooperar com todas as unidades assistenciais da cidade. Não importando qual tipo de religião seja, nós cooperamos entregando essa quantidade de alimentos para todas as entidades que estavam ali querendo receber dessa arrecadação que fizemos. E este ano nós queremos bater essa meta, bater esse recorde. Onde tiver fome, chega o alívio. Exato. Coisa linda. Maestro, este ano especificamente no Campus Colinas, da Igreja da Cidade, isso, que fica na rodovia Presidente Dutra. No quilômetro 145, sentido Rio de Janeiro, naquela saidinha para Vista Verde, logo depois do viaduto da Embraer, aquela saidinha da Vista Verde, você já vai ver uma placa bem grande, Igreja da Cidade, Colégio Inspire, e é só seguir as placas que você chega lá. Muito bem. Ali vai acontecer o Alto da Páscoa. Como? Nós vamos ter dos dias 10 a 15 de abril acontecendo ali, sempre às 20 horas. Nós também tomamos o zelo de colocar isso logo depois da hora do rush da Dutra, né? Então nós estamos colocando depois da hora do rush, um horário tranquilo, o pessoal chegar com segurança. Então começa às 20 horas todos os dias, e no feriado da Sexta da Paixão, no sábado, nós vamos ter
mais um horário de espetáculo que é às 16 horas. Estou trazendo mais uma oportunidade para o cidadão. Então, 2 espetáculos, mas isso na sexta. E no sábado. E no sábado. Durante a semana... Sempre um espetáculo às 20 horas. Às 20 horas depois do horário de rush, que é no quilômetro 145 da rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente. E é necessário que você faça a troca do seu quilo de alimento por um ingresso. O ingresso que você vai receber é o ingresso que tem nele a data, a hora. Então você escolhe qual é a data, qual é a hora. Por que fazemos isso? Porque não é uma entrada simplesmente liberada. Porque nós não queremos criar confusão, criar uma situação ruim onde a pessoa chega e não consegue entrar. Então nós damos a oportunidade da pessoa por 2 mãos. Primeiro, cooperar assistencialmente dando esse quilo de alimento. E segundo, cooperar para que a organização flua com mais tranquilidade. Na hora de você chegar, você escolher seu lugar com tranquilidade. São 6.000 lugares, um estacionamento para 3.000 carros. Então você pode chegar com tranquilidade, escolher o melhor lugar para estacionar, o melhor lugar para poder sentar. Nós temos lanchonetes que vão estar funcionando para você se sentir bem e receber um espetáculo de grande impacto. Maestro, como é o cronograma do Alto de Páscoa? A gente podendo chamar que é um enredo? Sim, é um enredo. Nós sempre trazemos a história principal, que é a morte e ressurreição de Cristo, e trazemos sempre ingredientes novos e inéditos da história mesmo de Cristo, enquanto esteve aqui na Terra. Então, trazemos oportunidades de mostrar milagres que antes não mostrávamos, mostrar diálogos que Cristo teve com pessoas que ainda nós não mostramos, trazer coisas que fizemos há anos atrás, trazer novamente. Então, nós sempre trazemos esse cuidado e com músicas novas, com um enredo bem criativo que envolve dança, teatro, um grande coral de 250 vozes, uma grande orquestra. O coral 250 vozes. Exatamente. Nós estamos aí com aproximadamente de pessoas atuando no palco, em torno de 400 a 500 pessoas de voluntários da igreja atuando no palco. E quando você envolve toda a logística de voluntariado da igreja, nós ultrapassamos as 1.000 pessoas voluntárias da igreja da cidade que se envolve neste grande evento. As pessoas acabaram se oferecem, concorrem para poder participar desse evento. São pessoas que estavam antes na plateia também e que hoje estão fazendo parte do espetáculo? Sim, com certeza. Há sempre uma movimentação muito intensa das pessoas de querer servir. Por quê? Porque elas veem aquilo como uma oportunidade muito intensa de levar o amor de Jesus para todas as pessoas. Então elas se dispõem durante toda a semana a poder estar lá com 2 horas de antecedência, chegar lá às 6 horas da tarde para poder o espetáculo começar às 8. Então as pessoas elas são bem recebidas desde o estacionamento, onde há um direcionamento dado pelo pessoal do estacionamento. Elas são direcionadas até o local da entrada. Ali tem o pessoal da recepção que recebe com um sorriso, recebe dando orientações para a pessoa chegar e se acomodar no melhor lugar que ela puder acomodar. Maestro, 250 vozes no coral. A orquestra, quantos instrumentos? Nós estamos com 50 componentes na orquestra, 250 voluntários no coral. Nós temos um corpo de dança de aproximadamente 50 pessoas e mais um corpo teatral de mais de 50 pessoas também. São figurinistas, atores, dançarinos, músicos, cantores. Exatamente. E como organizar tudo isso, maestro? Primeiro nós temos uma cabeça pensante muito forte, amiga de todos, que chama-se Pastora Leila. Ela é a esposa do pastor Calito. E ela sempre é a cabeça que pensa no todo.
Cada um de nós pensamos em nossas áreas e ela vem e pensa no todo e começa a juntar essas peças do quebra-cabeça e formar então todo o musical chamado O Alto de Páscoa. É uma engenharia artística. Exatamente, é uma engenharia artística e muito linda. Estamos em plenos ensaios gerais acontecendo e a gente vê naturalmente as peças sendo coladas e vivendo aquela situação já de muita intensidade. Os ensaios têm sido maravilhosos. Maestro, o senhor é muito concorrido também, porque as pessoas gostam de ver os eventos do qual o senhor participa, o senhor rege aquela orquestra toda. Todo mundo que a gente tem conversado fala do maestro Marcos Sanches. Como é receber esse prestígio e de costa para o público? Quer dizer, o senhor não procura a vaidade, mas acaba sendo a pessoa mais concorrida para esse espetáculo. Eu costumo dizer que eu estou ali porque Deus determinou. Enquanto Deus determinar que eu esteja ali, eu estou porque Ele está aprovando. Então eu agradeço muito o prestígio, eu agradeço muito os abraços, todas as palavras de incentivo e digo realmente para todas elas que o fato de eu estar aqui é porque Deus permitiu. Então, para Ele eu devolvo toda a glória, para Ele eu devolvo todas essas palavras, porque é a partir dele é que hoje sou o que sou e devo tudo a Ele para ser o que sou hoje, porque Ele que me capacita, não é a minha situação profissional que me capacita, muito pelo contrário, minha situação profissional hoje me determina a ficar atrás de um computador, teclando um monte, pesquisando mapas, é isso que é a minha capacidade profissional. Mas a capacidade que Deus dá transcende tudo isso que nós estamos vivendo. Maestro Marcos Sanches, cada palavra sábia que a gente fica imaginando o momento alto que será a ressurreição de Cristo nesse espetáculo. A gente fala sobre isso, qual é a emoção do homem, do cientista, do maestro, o que fazer com aquela batuta naquele momento dessa transformação. A gente fala sobre isso? Falamos, com certeza. Um breve intervalo e a gente volta já com o último bloco. E a conversa tem assunto aqui, a entrevista, para ficar o dia todo, mas o próximo bloco passou rápido, né? Passou, né? Isso é bom, papo bom é assim. Coisa boa. Maestro Marcos Sanches, aqui no Clique Jornal, falando do Alto da Páscoa, uma iniciativa nunca vista aqui em São José dos Campos e tão comparada aos grandes espetáculos do Brasil, os espetáculos religiosos. Marcos Sanches é o nosso entrevistado de hoje aqui no Clique Jornal, falando do Alto da Páscoa. Alto de Páscoa 2017, Emuná, um grandioso espetáculo feito para trazer a você a maior história de todos os tempos, uma história de amor, esperança e fé. De 10 a 15 de abril, na Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Muito bem. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira.
é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails, podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, com a entrevista com o maestro Marcos Sanches, falando do Alto da Páscoa, que acontece aqui em São José dos Campos. Será o 14º ano de Alto da Páscoa, que é uma idealização da igreja da cidade. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia. O dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão em destaque na programação do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando, internauta e ouvinte, que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, que é Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e voz. E essa é a proposta do SINDICT. Conosco, então, como foi dito, o maestro Marcos Sanches. Maestro, eu gostaria de soltar aqui a chamada mais uma vez do Alto de Páscoa aqui em São José dos Campos, e eu quero fazer uma pergunta ao maestro. De Páscoa 2017, Emuná, um grandioso espetáculo feito para trazer a você a maior história de todos os tempos, uma história de amor, esperança e fé. De 10 a 15 de abril, na Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Maestro, de 10 a 15 de abril, Alto da Páscoa, Emuná. Por que Emuná? O que é Emuná? Emuná é uma palavra em hebraico que tem um significado que traz para nós a lembrança da palavra fé. Uhum. Eu estava aqui num site de um padre católico e ele usou um exemplo extraordinário para emuná. poder explicar o que é emuná. Como? Né? Ele disse assim: Deus, vinde em meu auxílio. Quando nós estabelecemos fé em Deus, nós estabelecemos que Ele vai nos auxiliar de maneira exclusiva. Então ele coloca um exemplo bem legal aqui, que é o exemplo quando os discípulos estavam num barco e teve uma grande tempestade e Jesus estava dormindo. Os discípulos acordaram o desesperado Jesus e falou: Jesus, vem ao meu auxílio, me socorre. E Jesus foi, socorreu e acalmou toda aquela tempestade. Então, emuná significa exatamente essa ideia de trazer Deus ao nosso auxílio através da fé exclusiva da ação de Deus sobre a nossa vida. E essa é a nossa proposta para o Alto de Páscoa de 2017. Então, emuná. Emuná, que significa fé. Fé em hebraico. Que é o mesmo que aconteceu lá naquele barco quando Jesus dormia. Exatamente, é você, Deus ao meu auxílio, chamo Deus, a minha fé chama Deus, acorda Deus para me auxiliar, porque eu tenho exclusiva dependência dele. O que é que pode significar para a pessoa assistir um espetáculo desta grandiosidade? O que é que o cidadão vai ver lá? Primeiro, ele vai vivenciar aquilo que todas aquelas centenas de voluntários vivem, que é o amor de Jesus. Uma das maiores desejos nossos, enquanto líderes que falamos para essas pessoas, é: você precisa entregar para elas amor.
através da sua atitude na dança, no teatro, no cantar, no tocar, você entrega para as pessoas amor e elas são impactadas por esse amor. Então esse é o nosso maior desejo, entregar um amor de Deus para as pessoas. Nós queremos também entregar uma qualidade técnica e tecnológica cada vez maior também. Então nós estamos primeiramente com um auditório completamente adaptado para um espetáculo como este, né? Um local onde cabe 6.000 pessoas, com um sistema de som muito bem definido, e nós podemos entregar também algo de alto nível em termos de dança, de teatro, de coral. Então nós entregamos tudo realmente estabelecendo um critério alto para poder entregarmos algo excelente para a sociedade, porque a sociedade joseense, que é o nosso principal foco, merece algo de qualidade mesmo para a sua cidade. Maestro Marcos Sanches, através da introdução desse esse som aqui do maestro, como será a ressurreição de Jesus Cristo? Eu gostaria que o senhor pudesse narrar a partir desse momento aqui. Nós estaremos vivendo um momento de muita dor. Jesus acabou de morrer, mas havia no coração de algumas pessoas a expectativa daquilo que ele mesmo disse, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E o acender do coração dessas pessoas de expectativa colocou em outras, foram impactadas por esta fé, por esse emuná no Deus que trouxe para nós essa realidade. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então a gente traz uma música extremamente forte como essa que nós estamos ouvindo, para que a pessoa consiga entender que aquele momento é o momento mais importante do cristianismo. É o momento em que se define todo o projeto de amor de Deus por nós, que é a ressurreição de Cristo. Então trazemos uma música impactante, forte, e aí nós vamos trazer a narrativa da Bíblia, como a Bíblia narra a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus, nós vamos trazer para o palco e fazer exatamente como está sendo a narrativa lá. Eu convido você que está me ouvindo a poder ler Lucas. Abre lá, independente de qual é a sua Bíblia, leia em Lucas o trajeto da ressurreição. E aí você já vai saber como será o nosso trajeto nos dias do Alto de Páscoa. Maestro Marcos Sanches, as pessoas devem estar agora... Como é que eu vou adquirir esse ingresso? Bom, lembrando que o ingresso é uma troca. O cidadão leva 1 quilo de alimento e troca pela entrada no espetáculo. Exatamente. Onde trocar? Eu gostaria que o senhor pudesse... Lógico, com certeza. Citar o nome, inclusive, das empresas. Sim, há vários locais que as pessoas podem ir durante o horário de expediente, e até os lugares da própria igreja da cidade também estão trocando no período da noite. Então você tem lá todos os campi da igreja. Então nós temos o primeiro, o Campus Colina, como já foi dito aqui na rodovia Presidente Dutra. Nós temos o quilômetro 145. 145, sentido Rio de Janeiro, saída para Vista Verde. Qual o horário para trocar? O horário é das 9 às 21. Neste endereço, sim. O dia todo? O dia todo. A pessoa pode ir lá, trocar tranquilo, conhecer até o local, né? Porque você já vai ver como é que é o local para não chegar de surpresa nos dias do alto. Hoje, por exemplo, pode levar o alimento lá e trocar pelo ingresso. Você vai chegar lá tranquilamente, você pode ir lá. Assim também em outros lugares. Nós temos também no campus que chamamos Centro, que é no Euclides Meneghel, do lado daquele local do idoso, muito lindo. Casa do Idoso. Muito do ladinho da Casa do Idoso, ali funciona até o horário de expediente, até às 17. Temos também o Campus Betânia, que fica na nossa antiga sede, na José Longo. No comecinho, bem do lado ali daquele restaurante da Churrasqueira, em frente àquela praça. Ali nós temos também um posto de troca, também funciona até às 17. Nós temos um outro lá na Cidade de Jardim, na Avenida Cidade de Jardim, 5431, já bem próximo do Parque Dom Pedro.
Ali também você tem um posto de troca. Mas esse da Cidade Jardim é a igreja da cidade também? Também é uma igreja da cidade ali também. Que número que é a Avenida Cidade Jardim? 5431. 5431, ali próximo ao posto de combustível, entrada do Dom Pedro. Isso, bem próximo da entrada do Parque Dom Pedro, né? Aí nós temos também os supermercados. O Piratininga. Piratininga é o nosso principal foco, tanto no Satélite quanto no Jardim Paulista. Os dois estão com postos de troca, e aí funciona exatamente dentro do horário do supermercado. Então você conhece bem o horário, você pode ir lá e fazer a troca do seu ingresso. Nós temos também ali no parque, no Jardim Aquários, no Pão de Açúcar do Jardim Aquários, que é um pão de açúcar novo que nós temos lá, já bem visitado. Avenida Salmão. Na Avenida Salmão, na quadra 37, número 536, Pão de Açúcar do Jardim Aquários. E também temos na Paraibuna, já o bem conhecido de Spimec, onde sempre tem sido um parceirão nosso para cooperar no processo de troca também desses ingressos. Bom, no centro da Rua Paraibuna, pode levar então na Dispemec, chega lá na hora de comprar a peça ou não e troca o alimento pelo ingresso. Exatamente. Uma coisa que a gente recomenda, pois não, é um pedido que a gente faz para a sociedade, é que evite trocar por quilo de sal ou quilo de açúcar. Porque nós estamos querendo montar diversas centenas, milhares de cestas básicas. Mas a cesta básica não é formada exclusivamente de sal e açúcar. Então, se você puder trocar pelo arroz, pelo café, pelo feijão, pelo leite longa-vida, vai nos ajudar bastante. Macarrão, são óleo, exatamente. São objetos, são alimentos extremamente valiosíssimos para esse processo de alimentar a sociedade. Maestro Marcos Santos, que é o regente. Isso. É o regente do Alto da Páscoa, que começa dias 14. Começa dia 10 de abril, falta pouquinho. De 10 a 15 de abril. 10 a 15 de abril. Na Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Isso. Queremos imensamente, em nome do nosso diretor de comunicação, seu colega, o Gino Genaro. Sim. E o presidente do CINDCT também, que é o Ivanil Elisiário, te agradecer muito. Pela oportunidade de nós termos aqui um cientista, uma pessoa de uma espiritualidade muito elevada, falando de uma marca muito importante da história da humanidade, que é a passagem. Exatamente, a passagem. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aqui a oportunidade e deixo realmente esse convite para toda a sociedade de São José dos Campos. Bem, tá aí. Queremos passar para você Alto de Páscoa 2017, Emuná, um grandioso espetáculo feito para trazer a você a maior história de todos os tempos, uma história de amor, esperança e fé. De 10 a 15 de abril, na Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Primeiramente, queremos agradecer pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos e a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.